Oi, gente. Então, eu gravei esse speed paint pra mostrar pra vocês como é que eu faço os meus desenhos. Desde já, eu já peço desculpa por estar muito grande, porque eu demoro muito pra desenhar. Na verdade, esse eu nem demorei tanto comparado aos meus outros desenhos. Normalmente, tipo, eu demoro o dia inteiro pra terminar um desenho, mas esse foi uma hora e pouquinho. Eu me esforcei muito pra fazer mais rápido, pra dar certinho no vídeo. Bem, basicamente ali eu tô pintando as cores base primeiro, que eu acho que é o que todo mundo faz, não é nenhuma novidade. E depois de eu pintar, normalmente eu pinto com as cores já do desenho e depois eu vou adaptando as cores, tipo, eu mudo quando eu quiser, assim. Por exemplo, a cor da pele foi que eu mais mudei. O cabelo nem tanto, eu mudei a roupa também um pouco, a cor da roupa. Claro que eu, tipo, não tirei meio que a essência da roupa, que é mais cinza. Mas eu meio que troquei as cores e tal. Então, isso é muito legal porque meio que faz com que você tenha. Você escolhe as cores e tem uma paleta legal. Então, eu acho interessante vocês fazerem isso também quando vocês forem pintar o desenho. E escolher suas próprias cores sem fugir da cor do personagem. Bem, normalmente a primeira coisa que eu começo a pintar mesmo, depois de botar as cores base, é o rosto, porque eu acho mais legal, eu gosto mais de pintar a pele. Bem, basicamente eu faço em uma camada só uma cor mais escura. Eu pego uma cor um pouco mais escura da pele e começo a passar em umas partes que na minha cabeça são mais escuras. Daí depois eu pego a cor base de novo pra meio que funciona como um blur, porque esse brush meu é um pouco diferente. Daí dá essa sensação como se fosse um blur mesmo, mas não é. Depois de pintar a pele, no caso eu ainda não terminei, mas eu fui logo pros olhos. Eu faço. É engraçado a forma que eu faço, na verdade. Eu pego a cor base da pele e pinto a cor do olho. E nessa mesma layer eu pego um branco, né? Não totalmente branco, e pinto. Porque meio que. É como eu falei antes, esse brush meio que dá uma sensação de blur. Então é como se eu tivesse botado um branco e a cor da pele e metido blur lá. Só que eu acho que fica mais bonitinho, assim, fica um pouco mais natural. Aí depois de pintar a parte branca do olho, como o olho que eu faço é meio que blur também, não sei se vocês já perceberam, mas meio que não tem um contorno. Daí eu coloco um blur, por isso que eu não faço um sketch antes, sketch do olho. Depois que eu termino de pintar, eu coloco uma sombra. Normalmente eu uso a mesma sombra pro desenho todo. Daí eu coloco uma sombra no olho. E antes disso, na verdade tanto faz. Eu passo blur na camada principal da íris e fica com esse efeito bonitinho que eu gosto. Daí é assim que eu faço o olho. Depois eu só retoquei, deixei um pouco mais rosadas as bochechas e nariz também. Nesse caso eu fiz uma layer diferente porque às vezes eu fico muito segura. Às vezes tipo, eu quero mudar de cor, deixar um pouco mais avermelhado ou alaranjado, dependendo da cor da pele, então normalmente eu deixo essa separada da layer. Daí eu mudo a opacidade, mudo a cor se eu quiser. Então é isso. Bem, depois de eu pintar a pele, a última coisa que eu costumo fazer é fazer meio que essas sombras do cabelo. E eu não faço só no cabelo, eu faço também em outros lugares, meio que como se fosse uma sombra mais principal. Eu faço isso na roupa também, no pescoço, em tudo basicamente. E eu deixo como se fosse uma line mais alaranjada, porque eu acho que fica um efeito bem legal. A coisa que eu faço por último, quando eu pinto, tipo, determinada parte, é pintar a line. Depois de pintar a pele, no caso, que foi a primeira coisa que eu fiz, eu
coloreio a line e deixo uma cor que fique mais agradável do que um preto ou uma cor mais escura. Normalmente minhas lines são coloridas, não são todas da mesma cor, cada um tem uma cor diferente. Ah, e uma coisa que eu não fiz aí, mas acho importante fazer, normalmente eu faço, é criar uma pastinha, na verdade só um layer com as cores base e as sombras do lado, porque no meu caso, quando eu uso brush, esse brush mais que eu falei que tinha um efeito mais de blur, meio que a cor não é exatamente a que eu escolhi e fica um pouco mais claro porque se mistura com a cor base. Então deixar do lado é sempre importante, porque se eu escolher a cor que tá no cabelo, no caso, aí vai acabar ficando mais claro e perder a cor que eu tinha escolhido anteriormente. Então eu acho bem importante. Nesse caso eu não criei um layer, eu botei já na mesma layer que o cabelo pra ficar mais fácil e é isso. Uma das coisas, na verdade as coisas que eu mais demoro pra pintar são o cabelo e a pele. Eu acho que é porque eu quero, às vezes eu tento ser muito perfeccionista nessas partes, que eu acho que são a que mais me chamam a atenção quando se trata da minha pintura, que eu gosto bastante dos cabelos que eu faço e a pintura de pele também, mesmo sendo mais simples. Então eu acabo gastando muito tempo e retocando detalhe que nem vale a pena. Então é basicamente essa parte que eu mais demoro, mas são as que eu mais gosto de fazer também. Sempre que eu termino de pintar o cabelo, eu crio um layer acima ou abaixo, dependendo, e boto uns fios soltos, que eu acho que fica muito mais bonito, dá um diferencial muito grande, apesar de ser só um detalhe, faz muita diferença no desenho, pelo menos pra mim. Eu acho que uma das coisas que mais me atrasam quando eu vou desenhar é o fato de que eu sou muito insegura com tudo. Tipo, às vezes eu penso, e se eu não gostar dessa cor depois ou querer mudar? Então, normalmente isso que faz com que eu crie vários layers. Esse não foi o caso desse desenho, apesar de ter bastante layer. Porque eu, basicamente cada parte eu faço uma camada. Tipo, o cabelo eu faço uma camada, o rosto eu faço em outra, então isso cria bastante layer. Só que no caso, por exemplo, eu não sei se eu vou gostar dessa cor de cabelo, então eu vou criar um outro layer e mudar a cor. Daí eu crio vários layers com vários cabelos de várias cores diferentes e acho que isso que mais me atrasa pela minha indecisão de escolher as cores ou até mesmo poses. Às vezes eu acho, essa mão tá bonitinha, mas eu tô com dó de apagar e eu não quero essa mão mais no meu desenho, então eu vou permanecer aqui. Sendo que eu nunca mais olho para essa mão de novo. Então é uma coisa minha de insegurança mesmo, que meio que me impede de desenhar um pouco mais rápido ou ser mais ágil na hora de desenhar. Uma coisa importante que um amigo meu disse, que eu acabei não reproduzindo no desenho, desculpa por isso. Normalmente a gente deve pintar o fundo primeiro, porque isso influencia bastante no desenho, nas cores mesmo. Por exemplo, se você pintar um fundo mais escuro, tipo, bem escuro, e você for escolher uma cor pra pele,
a pele vai ficar, que você escolher vai ter que ficar muito mais escura. Porque se ficou muito claro, tipo uma cor normalmente que você escolhe quando o fundo tá branco, vai ficar muito claro e vai ficar muito esquisito, não vai combinar no fundo. Então quando você já tem um fundo pré-definido, principalmente quando se trata da cor do fundo, não precisa ser nada tipo muito detalhado, é só a cor principalmente. Ajuda bastante já, porque você já seleciona a cor pensando no fundo. Já quando ao contrário acontece, por exemplo, você já faz o desenho depois que adicionar o fundo, fica mais difícil de adaptar o que você desenhou ao ambiente. Então é muito recomendável você desenhar o fundo primeiro, principalmente a cor, mesmo que não seja essa cor o tempo todo, mas a cor principal do fundo, para depois continuar desenhando o resto. No meu caso, tipo, não só porque eu esqueci, mas porque eu não queria fazer um fundo muito escuro, provavelmente ia ser até branco, ou uma cor mais clarinha. No fim eu decidi um roxinho, sei lá, nem lembro a cor que eu escolhi. Mas foi um tom pastel, então não prejudicou o desenho. Mas se isso não fosse o caso, prejudicaria. Então, é uma dica aí pra vocês, não façam o que eu não fiz. E escolham o fundo primeiro antes de continuar o desenho, que é muito importante. E umas coisas eu acabei adicionando uns detalhes no final que eu acabei esquecendo de botar. Isso sempre acontece quando eu desenho, eu acabo adicionando alguma coisa no fim. Que eu acabei colocando a cauda dela, da Ana, eu acho que é o nome dela, Sedussani. Inclusive essa é o Sedussani, vou deixar o Twitter dele na descrição. Eu coloquei o rabo dela e eu também fiz um efeito. No final eu sempre faço esse efeito, na verdade isso tá sendo mais recente, que é meio que deixar uma pintura mais soft, na verdade o desenho todo mais soft, que meio que dá um blur na line. Basicamente o que eu faço é tipo, quando eu acabo o desenho inteiro, eu junto tudo, todas as camadas e duplico o desenho. Depois na camada duplicada acima, o layer acima, eu passo esse blur, que é um blur que tem uma configuração já específica, e depois eu diminuo a opacidade, daí fica mais bonitinho. Qualquer coisa, se alguém quiser, eu posso mandar no Twitter esse blur que eu uso e os meus brushes também. Bem, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sei que foi bem simples, desculpa por ter demorado tanto. Mas é isso, tchau, tchau.